O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? Então, o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero cumprimentar o Padre Tarcílio, pároco desta igreja, aos queridos noviços que se encontram em meio à Assembleia, ao povo de Deus aqui presente e também a todas as pessoas que nos acompanham pelas nossas redes sociais, pelo Facebook e pelo YouTube. Hoje, a liturgia do 25º domingo do tempo comum nos convida, a exemplo de Jesus, a buscarmos um olhar de amor, de justiça e de misericórdia. Somos chamados neste dia, nesta noite, à conversão, a romper com a lógica do pensamento egoísta que temos como seres humanos, para adotar a lógica do pensamento de Deus, que é pautado no amor e na misericórdia. Hoje,
as leituras nos fazem um apelo para que enxerguemos os caminhos e os pensamentos de Deus, que são infinitas vezes superiores aos caminhos e aos pensamentos de nós, seres humanos. Então, caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos convoca a rever as nossas atitudes em relação a Deus e ao próximo, e a perceber ou não se estamos respondendo aos apelos que Ele nos faz diariamente. Sabemos que Deus nos chama a qualquer hora, a qualquer momento da nossa vida, e Ele nos trata de acordo com a sua justiça. Justiça essa que é pautada no amor e na misericórdia. Na primeira leitura do profeta Isaías, nos é feito um convite para que voltemos para Deus. E para isso, nós somos chamados a uma transformação de vida, de atitudes, para que assim os nossos pensamentos possam refletir os pensamentos de Deus. Nós somos convidados a percorrermos diariamente um caminho de conversão e de redescoberta de Deus. O profeta nos faz um convite para que mudemos a forma de ver a Deus, a nós mesmos e ao próximo, buscando um recomeço na nossa forma de agir e de pensar. Desta forma, nós devemos ter, enquanto cristãos, um pensamento, uma atitude diferente do homem injusto e do homem ímpio. Atitudes muito diferentes daquelas que o Pai quer que nós tenhamos, que são pautadas no egoísmo, no orgulho, na exploração, na falta de misericórdia para com aqueles que necessitam. O jeito do homem injusto e ímpio é um jeito que causa sofrimento para o próximo, causa infelicidade. Eu tenho sido motivo de sofrimento e infelicidade na vida dos meus irmãos e irmãs? Somos então, queridos, chamados a seguir a lógica de Deus, uma lógica que gera vida, que funciona a partir do amor, do serviço ao próximo, da partilha, ou seja, uma lógica que gera alegria e paz. Assim o profeta nos diz que deixemos essa lógica má, este pensamento egoísta de lado, para abraçarmos o pensamento de Deus. Só assim nós seremos verdadeiramente felizes e livres. Portanto, é na escuta da palavra de Deus, na oração, na Eucaristia, que descobriremos os valores de Deus e assim encontraremos forças para assumirmos. Ouçamos o apelo do profeta que nos convida a um novo começo. Devemos sim entender os projetos que Deus tem para nós, mesmo que muitas vezes não iremos compreendê-los, porque a nossa sabedoria humana é pequena diante daquilo que Deus projeta para cada um de nós.
devemos saber, ter certeza que a justiça humana é falha, mas a justiça divina não. Por quê? Porque a justiça divina pensa em primeiro lugar naqueles mais necessitados, mas nunca desprezam os demais. Todos diante de Deus somos tratados com a mesma igualdade. Na segunda leitura, escutamos o testemunho de Paulo, um homem que ao encontrar com Jesus ressuscitado, mudou a sua vida. Aqui no texto fica claro para todos nós que Paulo faz aquilo que hoje nós somos chamados a fazer: assimilar os pensamentos de Deus em nossas vidas. Após a sua conversão, ele abandonou todos os interesses pessoais para viver segundo Cristo e o seu Evangelho. O apóstolo se mostra em sua fala, com suas atitudes, seguro e alegre por ter consciência de estar glorificando a Deus, seja com sua vida e na entrega total até a morte. Para Paulo, viver é Cristo. Para nós, viver também deve ser Cristo, pois nos é permitido continuar anunciando a palavra de Deus. E para Paulo, morrer é lucro, porque assim ele será levado à comunhão definitiva e plena com Cristo. A segunda leitura de hoje, então, nos convida a viver à altura do Evangelho de Jesus Cristo, a pensar como Deus pensa, como Ele nos ensina a praticar aquilo que Jesus diariamente em sua palavra pede que nós pratiquemos. Vemos que o testemunho de Paulo é centrado na pessoa de Cristo. Cristo é o centro de sua vida, e isso é refletido em suas ações, em sua pregação. Qual o significado de Cristo para mim hoje? Cristo tem sido o centro de minha vida, de minhas ações, de minhas escolhas? Ou as minhas escolhas levam em consideração simplesmente os meus interesses pessoais, egocentristas, que não levam em conta o próximo, Esses são alguns questionamentos que nós somos convidados a fazer nesta noite. O Evangelho nos apresenta um Deus que chama todos os seus filhos à salvação. E Ele não considera os critérios humanos, a nossa forma de pensar, mas Ele age de acordo com a sua misericórdia, sua gratuidade, que é maior que toda lógica, que todo pensamento humano. Na parábola dos trabalhadores da vinha, observa-se uma ordem inversa ao pensamento humano, aquilo que nós estamos acostumados a ver, a pensar. Remuneram os últimos contratados com o mesmo salário que os primeiros. O nosso olhar egoísta, queridos irmãos, queridas irmãs,
nos leva sim a achar que este patrão está sendo injusto. Mas é isto que a liturgia de hoje nos convida a fazer, a mudar o nosso olhar, a transcender. O foco apresentado por Jesus nesta parábola não é numérico, não é salarial, mas Ele quer que nós conheçamos verdadeiramente a gratuidade com que Deus age sobre cada um de seus filhos e de suas filhas. É assim, com essa disposição de fazer o bem, que devemos agir. Com o amor com que somos chamados a trabalhar na construção do reino. Todos somos operários da mesma vinha e nos encontramos no mesmo nível. Sabem por quê? Porque diante de Deus ninguém é melhor que ninguém. Caríssimos irmãos e irmãs, a misericórdia de Deus é o grande destaque desta parábola. E isso é mostrado ao dizer que o patrão sai a qualquer hora do dia em busca de trabalhadores. Olha só a inversão do nosso pensamento. Geralmente são os trabalhadores que vão pedir os empregos aos patrões, e aqui não. Ele vai atrás, é Jesus que vai atrás de todas as pessoas para fazer o convite para ser membro da comunidade cristã e para receber no coração o amor e a misericórdia de Deus. Assim, queridos irmãos e irmãs, tenha resistência nessa parábola que representa muitas vezes os nossos sentimentos, que são os primeiros trabalhadores, que assim como nós, muitas vezes não conseguem compreender o pensamento de Deus. Talvez se estivéssemos naquela situação, faríamos ao patrão a mesma pergunta. Por isso, o fato do pagamento ser igual para todos quer mostrar que Deus cuida, ama de todas as pessoas da mesma forma. Deus é bom para todos. Assim, o fato dele acolher os últimos não significa que ele foi injusto com os primeiros, mas sim que os últimos, os excluídos, aqueles marginalizados, eles também têm espaço no reino dos céus. Eles serão os primeiros. Não, os primeiros não foram desprezados. E aqui eu ressalto a questão de trazer os últimos e dar a eles o mesmo valor, é para dizer: ninguém é melhor que ninguém diante dos olhos de Deus. Assim, queridos irmãos e queridas irmãs, nós só vamos aprender a acolher este pensamento de Deus se buscarmos dia após dia fazermos a experiência com Deus. Assim como Paulo, quando fazemos esta experiência, passamos a ter os pensamentos e as atitudes conforme Deus nos pede. Que a exemplo de Jesus, busquemos ter um olhar de amor, de justiça e de misericórdia. Um olhar que seja capaz de romper com a lógica egoísta que nós seres humanos trazemos muitas vezes, para abraçar a lógica do amor que Deus nos pede.